essa diferenciação de povos. Quando nós falamos sobre o povo hebreu, nós estamos falando de um povo muito grande, um povo que vai muito além de Abraão. Abraão, ele tinha irmãos hebreus. Abraão falava hebraico, e essa língua hebraica ela não surge de Abraão. Há quem diga que esse nome Hebreus vem de Éber, que é um ascendente de Abraão, e formou ali um grande grupo dos hebreus na repartição das línguas. E Deus, dentre os hebreus, escolhe um homem, dentre o povo hebreu, escolhe um homem chamado Abraão. E fala assim: Abraão, de ti eu falei uma grande nação. Depois de Abraão, Deus escolhe Isaac. Abraão teve vários filhos, mas Deus escolheu Isaac para confirmar essa promessa. De Isaac, Deus escolheu um homem chamado Jacó. Isaac, nós sabemos, teve 2 filhos. Era Jacó e Esaú. E Deus chama Jacó. Mais na frente, o Senhor vai dar o nome de Jacó para Israel. Só que diferente dos seus antepassados, Deus escolhe os 12, por incrível que pareça. Deus não escolhe só José, que era o mais santo ali. Deus escolhe os 12 ali para que se formasse a grande nação de Israel. E a gente sabe que no tempo de José houve uma grande fome sobre a terra, uma fome tremenda. E José, para que salvasse a sua família, ele trouxe o povo da terra de Canaã, que estava passando fome, e levou ali para o Egito, lá na terra de Gósen. Na terra de Gósen, eles habitaram, e a Bíblia diz que eles se multiplicaram. Se eu não me engano, eram 70 pessoas que estavam junto com Jacó, e ali, o povo se alastrou, se formou um grande povo. Aquele povo ainda não era uma nação, meus irmãos. Eles eram conhecidos ainda como hebreus. E alguns diziam: esses são os filhos de Israel, porque a pessoa que gerou toda aquela multidão foi Israel. Então se chamava eles de os filhos de Israel. Mais na frente, eles vão ser chamados de israelitas. Esse vai ser o nome deles. E os judeus? Os judeus surgem como? Só saindo um pouquinho aqui da lição, os judeus, eles surgem a partir de um dos filhos de Israel, que é Judá. A gente vê que formam-se 12 tribos, conforme os nomes dos filhos de Israel. E uma dessas tribos, ela cresce bastante. E essa tribo de Judá, que é filho de Israel, ela é a tribo que gera o rei Davi. Mais na frente, essa tribo, quem pertence a essa tribo, vai ser chamado de judeus. E a gente sabe também que há 10 tribos que ficam no norte. Essas tribos, elas vão ser arrasadas, elas vão ser levadas cativas, e eles vão chamar de as tribos perdidas de Israel. Então, daqui para frente, até os dias de hoje, quem nasce naquele lugar é considerado judeu. Os judeus sofreram muito, em um resumo. E esse povo hebreu, eles moravam no Egito. O que acontecia? Eles eram beneficiados, depois da morte de José, eles foram beneficiados com refeições, foram isso? Eles foram colocados como príncipes lá no Egito? Jamais! Aquele povo foi escravizado. E todas as vezes que aquele povo tentava algum tipo de fuga, o faraó apertava eles. E aquele povo, eles sofreram tanto que a Bíblia diz que eles clamaram a Deus. E Deus enviou um libertador chamado Moisés para que tirasse aquele povo da escravidão do Egito. Porém,
iluminada com uma série de maravilhas que o Senhor iria fazer no meio deles e no meio dos egípcios, para que se mostrasse naquele tempo que somente Deus era o Senhor. Então, esse era o propósito de Deus. Deus ali, através do libertador, do legislador chamado Moisés, Deus envia 10 pragas para aquele povo. E a última praga era que o anjo da morte, Ezequiel, passaria por cada casa e tragaria o primogênito, filho primogênito de cada família, de cada animal, seria destruído. Só que o Senhor dá uma ordem para Moisés e para os filhos de Israel. Deus disse assim para eles: olha, vocês vão matar um cordeiro, vocês vão comer este animal, e se a família for pequena demais, vocês podem se juntar com outra família. Vocês pegarão o sangue desse cordeiro e vocês passarão nas portas das suas casas, nos umbrais das suas casas. E quando o anjo da morte vê a casa pintada com sangue, ele não vai entrar, ele não vai tragar o primogênito. E o povo assim faz. Aquela festa, essa praga, ela teria como tradição. É o que nós conhecemos como Páscoa. Essa seria a Páscoa. E essa Páscoa, ela seria comemorada todo ano. Era necessário que o povo comemorasse essa Páscoa todo ano. E é onde entra a parte boa. Eu gosto muito, eu sou formado em História. E aqui eu já faço uma defesa da história. Segundo um historiador chamado Mark Bloch é um dos grandes historiadores do século XX. E ele dizia que a história ela não é um estudo do passado, não. Nós pensamos que é, mas não é. A história não é um estudo do passado. Quando eu vou estudar história, eu estudo ali o ano de 1800 e tanto, né, esse evangelista Paulo Roberto. No ano de 1500, sim, você estuda isso mesmo. Porque a história ela tem um passado como ferramenta, olhe bem, o passado como ferramenta, para se entender o presente e fazer uma expectativa de futuro. Os irmãos entenderam? A história tem um passado como ferramenta para se entender o presente e fazer uma expectativa de futuro. E o que isso tem a ver com a palavra de Deus? Tem a ver que Deus pede para o povo de Israel, depois que o Senhor ordenasse a Páscoa, para que eles pudessem fazer a fuga deles ali, para que eles comemorassem esse dia, essa data, todo ano. Isso era uma lembrança do que Deus fez no passado, de quem eles eram no presente, e a Páscoa apontaria para alguém. O Cordeiro Pascual apontaria para alguém. Quem que era essa pessoa, os irmãos sabem? Para quem o Cordeiro Pascual aponta? Quem, Ioná? Ioná sabe muito. Quem? Deus. Para ser mais específico, Jesus, o Emanuel. Você acertou. É o Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então, nós já temos aí uma expectativa de futuro. E eu gostaria que alguém lesse na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 7. Já temos aqui a instituição da Páscoa. 5, 7? Isso. Alimpai, 1 Coríntios 5, 7. Isso. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que
sacrificado por nós. A palavra Páscoa significa passar por cima ou proteção. O anjo da morte passaria, né? Vendo o sangue, aquele sangue seria uma proteção. Esse mesmo sangue, ele faz mais sentido agora, porque o tipo era aquele cordeiro, e o tipo sempre aponta para algo maior. E hoje nós já conhecemos o cordeiro, que é o nosso Emanuel, o Deus conosco. E qual que é o objetivo dessa Páscoa? Aqui na revista está assim, ó, representa a libertação do cativeiro humano, o egípcio. O Messias, o sofredor, representaria a libertação total, definitiva do poder, do pecado e do cativeiro das trevas. Irmãos, a pior coisa que existe, querendo ou não, nós somos escravos de alguma coisa. Nós somos escravos, né? Não, às vezes, no sentido literal da palavra, mas de algum jeito a gente presta algum tipo de ação para algo, para alguma coisa. Por exemplo, a pessoa que é escrava do pecado, ela comete pecados e não dá conta de se livrar, porque ela é escrava do pecado. Nós somos escravos das contas mensais. Pois é. O engraçado é isso. Nós vivemos numa escravidão. A gente ganha um salário mínimo, ou um pouco mais de um salário mínimo, e tem que se virar. Porque se você não ralar, né, não suar, não trabalhar duro, você não tem vida. Eu sei que isso é lógico, né, mas você tem que se virar nos 30 com o salário que você recebe. Porque você não está granjeando da forma que você trabalha. Às vezes, talvez, se você tivesse, por exemplo, uma empresa, se você trabalhasse o mesmo tanto que você trabalha numa empresa, você estaria, às vezes, rico. Mas não, eles colocam ali, é como se você pegasse um arroz para colhendo arroz, pegasse arroz para abastecer sua família e sua geração ali, por 6 meses, mas não, você ganha apenas um dia daquilo que você trabalha. Por quê? Existe um limite de salário para você. Mas eu não sou muito bom com isso, né? Com economia, essas coisas, eu acho que alguém seria melhor para falar, mas é verdade, nós somos, né, às vezes pressionados nessa questão, sim, né? Então, somos escravos, tem escravos do pecado, tem escravo das finanças, tem escravo de tudo quanto é jeito. Mas a pessoa que é escravizada pelo pecado, isso aqui que é profundo, ela não tem expectativa. Ela não tem em quem se apoiar. Porque toda ação tem resultado. Todo plantio tem uma colheita. E se você planta o pecado, você não vai colher bênçãos. Você sabe muito bem que você vai colher um tipo de destruição para a sua vida. Mas aí está o caso. Quem pode nos libertar do pecado? Cristo é o nosso libertador. O povo, aquele povo foi liberto do Egito para viver numa terra que emana leite e mel. Agora eles seriam donos do seu próprio destino. Nós fomos libertos do pecado para termos uma expectativa de futuro com Cristo. Essa é a nossa felicidade, meus irmãos.
Por mais que sejamos escravizados, às vezes, pelas opressões econômicas, ou às vezes fiquemos pressionados com os embates, com as lutas deste mundo. A nossa felicidade é sabermos que nós temos Cristo em nosso coração, que a qualquer momento que Ele voltar, seremos eternamente livres e livres deste mundo. Vamos introduzir agora o contexto para Cristo, porque já sabemos que a Páscoa era uma tradição. E por incrível que pareça, nem sempre a Páscoa, depois da ordenança de Deus, ela foi comemorada. Eles comemoraram algumas Páscoas ali no deserto, Ezequiel. E depois, quando eles entraram na terra de Canaã, eles comemoraram apenas uma Páscoa. E já esqueceram daquilo que Deus havia feito por eles. Se os irmãos leem o livro de Juízes, vocês não encontrarão uma Páscoa ali. Você vai no livro de Ruth, não tem Páscoa. Você lê em 1 Samuel, não tem Páscoa. Lê em 2 Samuel, não tem Páscoa. Porque aquelas pessoas, elas eram ingratas. Elas estavam deixando de lado a memória, aquilo que Deus tinha feito por eles. Eram pessoas ingratas. Nos dias de hoje, a mesma coisa. A mesma coisa, é verdade. Nós, na hora que está na hora da aflição, a gente faz voto, a gente faz promessas para Deus. Aí na hora que nós somos abençoados, já era umas 2 vezes, você lembra, depois acabou. Ali só na hora que aperta a corda que Deus fala, você esqueceu, não. Aí vai lembrar da promessa. É verdade, tem pessoas que... Voto que você fez. Tem pessoas que ela recebe, aí é igual aqueles 10 leprosos. Aqueles homens, eles eram mal vistos pela sociedade esteticamente. Eram pessoas que, quando alguém olhava para um leproso, falava assim: rapaz, sai de perto de mim. Eles eram hostilizados, desprezados, não tinha expectativa mais. E Jesus vai ali até os 10 e cura aqueles 10 leprosos. Quantos voltaram? Só os 9. Ora, já recebi a cura mesmo? Não preciso. Então, um voltou, 10% daqueles leprosos, mas 90%. Se a gente fosse colocar isso, generalizar, então 90% das pessoas, elas não são gratas por aquilo que recebem. Se fosse generalizar, Então, é verdade, tem muitas pessoas que são ingratas. E o povo de Israel, quem lê a Bíblia, rapaz, a pessoa que lê a Bíblia Sagrada começa a subir a raiva e fala assim: como é que pode um povo desse, vendo os milagres que viram no deserto, Deus sustentando aquele povo, Deus apoiando aquele povo, vira e mexe aquele povo se dobrava a um outro Deus, vira e mexe aquele povo se afastava da presença do Senhor. E quando é que eles vão comemorar a Páscoa? Eu queria que alguém abrisse para mim no 2º livro dos Reis, capítulo de número 23 e versículo de número 22. 2º livro dos Reis, logo ali nos últimos reis de Israel, já estava finalizando antes o povo do cativeiro de Babilônia. Quem encontrou pode ler. 2 Reis, capítulo 23, versículo de número 22. Isso. Porque nunca se celebrou tal Páscoa como essa desde os dias que julgaram a Israel, nem em todos os dias dos reis de Israel, nem tampouco dos reis de Judá. Então nós vemos aí que desde os tempos dos juízes, você vai abrir a Bíblia no livro de Juízes lá, você não encontra a comemoração da Páscoa. E é rápido. Eles só entram na terra, acabou a Páscoa. Já acabou. É como se
amados irmãos, mas aquele povo esqueceu daquilo. Imagina você esquecer que Jesus morreu na cruz, só vier na igreja. Não tem sentido. Aquele povo vivia uma vida sem sentido, e é muito repetido isso no livro de Juízes, né? Não havia rei naquela época e cada um fazia conforme achava reto, a seus próprios olhos, a seus próprios pensamentos. Só que o rei Josias, o que acontece? O rei Josias, ele entra ali, ele adquire o reinado. Como apareceu o reinado? Muito jovem, né? Ele é consagrado a rei muito novo. E a primeira coisa que ele faz é pedir para que um sacerdote lesse o livro da lei para ele. E quando aquele sacerdote começa a ler aquele livro, ele começa a ficar assustado, porque o povo de Israel estava contrário às instituições do livro que Moisés havia escrito, até mesmo na questão da Páscoa. Aquele rei, tendo a presença de Deus, ele rasga suas vestes e de imediato ele manda que proclamasse a Páscoa a partir daquele momento. E eles fizeram uma grande Páscoa. E desde então eles passaram a depois a comemorar a Páscoa. Já nos dias de Cristo, a Páscoa era um evento muito grande. Não vou entrar em questões históricas muito detalhadas, mas o povo de Israel, eles foram, aquele povo foi espalhado por todas as regiões. A gente sabe que houve os cativeiros, tinha gente de Israel na Pérsia, tinha gente na Grécia, tinha gente em Roma. Então, estavam todos espalhados pelo mundo. E quando havia Páscoa lá em Jerusalém, esse povo vinha de todas as partes do mundo para comemorar a Páscoa ali em Israel. E a gente sabe que foi justamente em uma Páscoa que Jesus ele foi tido como um sacrifício. E ali naquela Páscoa eles faziam muitas articulações de qual forma eles matariam a Cristo, porém eles não o matavam porque eles temiam a grande multidão. Era uma grande multidão que estava ali. Então eles fizeram articulações de todas as formas. Vou entrar aqui no tópico 2 da revista para falar sobre os momentos que antecedem a morte de Cristo ali na Páscoa. Em um primeiro momento, era uma maneira de prender Jesus. Eu gostaria que a minha esposa abrisse em Lucas, capítulo de número 22. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 22, versículo 2 ao versículo 5. Do versículo 2 ao versículo 5. Isso. Do 2 ao 5. Isso. E os principais dos sacerdotes e os escribas andavam procurando como o matariam, porque temiam o povo. Entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, a qual era do número dos 12. Ele foi e falou com os principais dos sacerdotes e com os capitões de como o entregariam, os quais se alegraram e com
lhe dar dinheiro. Glória a Deus. Então nós vemos uma articulação do povo. Na semana passada nós falamos sobre isso. Quais eram as acusações? E uma das acusações que eles fizeram era que Jesus, alguns acusaram que Jesus não disse isso, mas eles acusavam que Jesus disse que iria destruir o templo. Era uma das mentiras daquele povo, porque o mundo tem essa capacidade, e algumas pessoas de má fé têm essa capacidade de distorcer aquilo que a gente fala. Tem uma história, até acho engraçado, quem contou essa história é um pastor do nosso campo, se eu não me engano, foi o pastor Elias. Ele disse assim que a mulher, ela estava conversando com a outra, e ela disse assim: olha, rapaz, eu vomitei preto que nem um urubu. Aí a outra, escutando a conversa, chegou para a vizinha lá, mais do lado, e falou assim: eita, tem que tomar cuidado com aquela fulana ali, ó. Ela vomitou no urubu. Então, tem pessoas que distorcem, né? Tem essa capacidade de distorcer. Então, essa era uma das acusações. E quem estava envolvido para tentar matar Jesus? Judas Iscariotes. Aquele que era próximo, que fazia parte do ministério de Jesus. Era dos mais próximos. O engraçado é que Jesus ele tinha muitos discípulos. Eram 120 discípulos. E às vezes a gente vai ler em outras partes, esse número vai aumentando. 500 discípulos ali seguiam a Jesus. E uma grande multidão que parava para ouvir as palavras de Jesus Cristo. Mas dentre a multidão, dentre esse número de 500 pessoas, dentre esse número de 120 pessoas, somente 12 eram especiais, que foram escolhidos especialmente para continuar a obra de Cristo, para liderar a igreja. Mas dentre esses 12 especiais, um era um traidor. No ministério de Jesus era o pastor. E dentre a igreja de Jesus, havia um que era usado pelo cão. E às vezes é assim, meus amados irmãos. Não existe um lugar que você fala assim: não, eu quero ir para esse lugar. Aí você senta assim. Um é traidor, usado pelo pão, e outro era cheio de dúvida. Pois é, e um outro negou Jesus 3 vezes. Por 3 vezes. Pessoas que eram cheias de falhas. Dentro da igreja tem pessoas que têm falhas. Mas essas falhas que as pessoas têm não é motivo para nós deixarmos a Jesus. Essas falhas que existem é para que aquelas pessoas que são sinceras, elas se manifestem. Só que fica marcado, irmãos. O seu nome fica marcado. Você pode ter um nome abençoado, mas o nome fica marcado. Sabe o que quer dizer Judas? Judas vem de uma palavra hebraica, né? O nome original vem do hebraico, que é Yehudá. Sabe o que significa? Louvor a Deus. Olha que lindo. Louvor a Deus. Se a gente busca um nome, a primeira coisa que a gente faz é olhar o significado do nome. Mas minha esposa, quando vamos escolher, não, temos que escolher um nome que não seja maldição. Vamos lá. E o nome de Judas está ali. Louvor a Deus. Mas você não é visto pelo nome que você tem, mas pelo caráter que você leva. O seu caráter pode sujar o nome que você tem. Olha só que interessante. Quem teria coragem de colocar o nome do seu filho de Judas Iscariotes? Olha, forte isso, né? Porque o caráter fala mais do que o nome. Às vezes eu posso estar aqui e eu falo de mim. Posso ser reconhecido como pastor da igreja. Alô, pastor da igreja. É bonito. É bonito a gente chegar. Eu não estou falando que isso é uma desonra, isso é uma honra. Chegar ao ministério.
Mas o nome que eu carrego não define a pessoa que eu sou. É por isso que nós temos que cuidar do nosso caráter. Evangelista Paulo Roberto. Havia um homem chamado Saulo e o significado Paulo. Você olha para uma pessoa que ele achava que fazia uma caridade para matar o povo escolhido. Ele ia lá matar, ele achava que ele serve. O nome Saulo é um nome pesado. O significado Paulo pequeno, porque um lugar ele era conhecido como Saulo, outro lugar conhecido como Paulo. Você pensa, uma pessoa recebeu um nome, quando chega o significado do seu nome é Saulo. Um assassino, um modo de dizer. Ele carregava espada, carregava armas para matar o povo. Entendeu? É igualzinho falando de Judas. Judas traiu Jesus. Mas é um nome que, igual o senhor falou, é um peso. Porque muitas pessoas, quando ele foi pregar o Evangelho, muitas pessoas não queriam ouvir ele por causa do que ele fez na sua jornada. Ele teve que mostrar para as pessoas a mudança de caráter, mostrar quem ele era de verdade depois que ele conheceu Cristo de verdade. Sim, Ele teve que mudar. isso é verdade. Sabe, as pessoas, elas, nem todos, né? Nem todos, nem os idólatras. Mas as pessoas, elas precisam ser guiadas, motivadas pelo caráter. Quer ver se uma pessoa serve a Deus ou não? Não olha o nome dela, não. Não olha o cargo, a função eclesiástica que ela tem, não. Repare no caráter dela em seu cotidiano. Irmãos, a própria Bíblia diz que muitos homens que se dizem de Deus chegarão naquele dia e vão falar assim: Senhor, em teu nome eu expulsei demônios, eu realizei curas, eu fiz milagres, fiz maravilhas. E o que o Senhor vai fazer? Ah, é claro, você é um homem de peso. Não. O Senhor vai olhar para eles e diz assim: apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço. Quando lá a gente foi consagrado, a gente era, por exemplo, no final de ano era separado durante aquele ano todinho. O pastor ficava observando a gente, a pessoa, né, a esposa, tratamento com os filhos, em casa, fazia visita inesperada na casa da gente, chamava coragem, chamava muito, tudo isso para observando como é que era o comportamento da pessoa. É que o próprio pastor Eliseu, ele sempre fala uma frase nas convenções lá no Igreja de Alegre. Ele fala: o obreiro, ele não está sendo obreiro aqui agora, não. Ele só está sendo reconhecido porque ele já é obreiro, ele já está fazendo papel de obreiro. Agora não é aqui agora que ele vai ser obreiro, não. A primeira pessoa tem que ir mostrando fruto para chegar à consagração. Tem uma história que eu ouvi que um casal comprou uma casa. Não sei se é verdade, mas eu já escutei essa história. Já até sabe, né? Comprou uma casa e escreveu no muro da casa: essa casa é do Senhor Jesus. Só que lá havia uma guerra muito pior do que a Segunda Guerra Mundial. Era para tudo que havia ali. Era tiro para todo canto. E o povo lendo aquilo ali, né? Essa casa é do Senhor Jesus. Apareceu um bêbado lá e escreveu. No outro dia, o casal foi sair e viu lá no muro: essa casa é do Senhor Jesus. Aí embaixo estava escrito: mas foi alugado para o Senhor Diabo. O caráter, né? Precisamos demonstrar o caráter. Judas, nome de adoração. Caráter desprezível, né? Uma pessoa que você sabe que o nome é uma bênção, mas não colocaria no seu filho, né? Que o caráter suja até o nome. Por isso que tem nome de pastor sujo. Por isso que tem gente que fala assim: não, eu não acredito em pastor. Por quê? Caráter de alguns sujou a função.
Sujou a função. Glória a Deus. Vamos. Tem pastor aí também, uns tempos atrás, para se consagrar ao obreiro, o pastor ia nos vizinhos e perguntava como que era que o obreiro merecia e se dizia o que ele era dentro dele, mas lá fora, né? Olha para você ter uma ideia. Tem uma irmã que a gente conhece, não sei se vocês conhecem. Vou até falar o nome dela, Jorge. Mas Jorge, se eu não me engano, já está com 94, por aí, 95 anos de idade. Aquela irmã é conhecida como irmã de oração. Aí ele fala assim, não, mas quem é a irmã Jorge? É só a irmã Jorge. Mas uma mulher que tem um caráter poderoso. Muitas pessoas já chegaram e falaram assim, não, irmã Jorge, ora por mim nessa causa. Ora por mim por aquela causa. Por quê? Porque aquele caráter que ela propaga é um caráter digno de ser seguido. É um caráter, mesmo não tendo o nome de líder, mas exerce uma liderança espiritual. Olha que bonito isso. Igual lá no resort de Freitas, lá no resort, na redondeza lá todo mundo sempre conhece a irmã Uda, todo mundo se pergunta, quem é a irmã Uda? Todo mundo fala, a irmã que ora e tal, né? Nós conhecemos a irmã Uda. Ela não tem nome uma nenhum, bênção. a irmã Uda. É uma bênção mesmo. A irmã lá também ali do negócio que todo mundo sempre conhece, todo mundo sempre fala. A irmã na quadra, qual a irmã na quadra? A que teve um milagre assim, sabe? E tem tal problema assim, fala, nossa, a irmã na quadra a gente conhece. Então a irmã na quadra não tem assim, pastora tal, então não tem aquele sobrinho, mas Quem dera, né? Se por onde a gente passa e fala assim, não é o pastor Marques, mas ali vai aquele homem de Deus. Isso é bonito, não é? É bonito, é muito mais bonito do que qualquer outra coisa na casa do Senhor. Isso é bonito. Muito maravilhoso isso. Então vamos passar aqui adiante, meus amados irmãos. Eles pretendiam, né, os momentos que antecedem a crucificação de Cristo, nós vemos que eles pretendiam. Ali em Mateus capítulo 24, eles fazem uma falsa acusação de Jesus. Segunda coisa que Jesus faz que antecede sua morte, ele começa a ensinar no templo. E a Bíblia diz que em Lucas capítulo 19, versículo 47, versículo 48, que uma multidão parava para ouvi-lo, enquanto um grupo de pessoas ficava com inveja e tentava matá-lo. Era isso que acontecia. Por quê? Às vezes o Evangelho, ele causa dois efeitos. A pregação do Evangelho. O primeiro efeito é muito bom. É o que nós desejamos, ganhar muitas pessoas para Jesus. Isso é maravilhoso. Através da palavra de Deus. Mas se você quer ser um pregador, tem que falar ser perseguido também. Porque há uma gama de pessoas que vai tentar destruir a sua vida. E eu não estou falando de pessoas do mundo. Às vezes a pessoa até no meio da igreja vai falar assim, aquilo ali não prega nada. Aquilo ali é isso, assim, assado. Vai tentar destruir o seu nome. José, ele acumulou mais inimigos dentre a sua família do que qualquer outro lugar. Lá dentro da família de José, aqueles homens queriam matar José, queriam vender José. Aqueles homens não sentiram, a gente não vê, aqueles homens sentiram falta, arrependimento pelo que fez com José. Vamos ver, eles falavam entre si, vamos ver o que vai ser dos sonhos desse aí. O sonhador. Olha o sonhador. Vai, sonhador. E agora, o que será do seu sonho? Quando, irmãos,
eles falam assim: não vamos destruir o nosso irmão e vamos ver o que será dos sonhos. Olha só, põe a desafio. Então, ser homem de Deus é muito bom. Traz muitas coisas, muitos benefícios, mas sempre haverá uma gama tentando te destruir. Nós precisamos estar preparados para isso. Muitas pessoas procuram assim, acusar do que os irmãos dele fizeram. Mas no nosso cotidiano da nossa vida, Deus nos tira da onde nós somos perseguidos e invejados, para que nós podemos crescer, aí depois eles vejam. Aqueles que nos invejou, que nos perseguiu e tentava bater nossos sonhos. Porque se nós ficar perto, nós vamos contando os nossos projetos, eles vão fazendo nossa balagem, vai nos copiando a nossa construção do nosso mundo. Aí Deus manda sair de perto. Sim, e em toda a história da Bíblia, há sempre aqueles invejosos que querem tomar a liderança. Moisés sofreu com esse tipo de povo, Davi sofreu com esse tipo de povo, Jesus sofreu com esse tipo de povo, Paulo sofreu com esse tipo de povo. De quem Deus tem promessa, já incita a pessoa sem a pessoa fazer nada. Sim, Sem a pessoa fazer nada. Só da pela pessoa ter Deus e eles verem o visionário, né? Ter a visão da promessa de Deus, eles já começam a perseguir para não dar certo, não tem nada a ver. Não tem nada desse poder, eles intrometem. E não, é verdade. É verdade. Vai ter pessoas assim. Precisamos estar preparados. E essas pessoas, elas queriam o quê? Matar Jesus. Matar, procurando um jeito de matar. Então, essa é a segunda coisa que antecede a morte de Cristo. E a terceira coisa, muito interessante, são os preparativos da Páscoa. Que eu vi aqui na revista, eu achei muito bom isso. Gostaria que alguém lesse para mim em Lucas, capítulo de número 22, do versículo de número 8 até o versículo de número 13. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 22, versículo 8 a É a 13. continuação do que a pastora disse. Lucas 22, Do capítulo 8, do versículo 8 até o versículo 13. E mandou a Pedro e a João, dizendo: Ide, preparai e comi-nos a Páscoa, para que a comamos. E ele lhe perguntaram: Onde queres que preparamos? E ele lhe disse: Eis que quando entrares na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água, seguiu até a casa em que ele entrar. E direi ao pai de família da casa: O mestre te diz: Onde está o aposento em que ele de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado, aí fazer preparativos. Pode, solta aí. E indo eles acharam, vamos ler. Indo eles acharam como lhe havia sido dito, e prepararam a Páscoa. Olha só algo interessante nesse texto. Eu nunca havia reparado nisso, mas eu vou ler aqui o comentário. Que está escrito assim, ó, aqui na revista. A ordem que o nosso Senhor deu a Pedro e João dá a entender que ele já tinha feito arranjos prévios para um contato por meio de um sinal secreto. Ou seja, antes que Pedro e João fossem lá, Jesus já havia conversado com esse homem. Jesus já tinha visto o salão todo, já tinha analisado todo o lugar da festa. Jesus só pediu para que eles fossem lá, só para que eles confirmassem tudo isso. O que eu acho interessante aqui na revista é que fala assim: Jesus, os preparativos para a Páscoa.
O importante desse texto é que Jesus ele não improvisou. Jesus não fez uma tentativa de sorte. Mesmo ele sendo Deus, ele podia todas as coisas, ele não fez uma tentativa de sorte. Ele estava preparado para aquela solenidade. E o que isso faz? Que pensemos, ou que coloquemos em prática em nossa vida. Nós, obreiros, precisamos estar preparados para determinada obra. Nós devemos estar preparados para determinadas coisas. Temos que ser pessoas preparadas para todas as situações, para que nós não sejamos pegos de surpresa. Jamais poderemos ser pegos de surpresa. Você está dizendo isso referente a uma oportunidade do microfone? Também. Mas no nosso cotidiano. Em vários momentos, Satanás, ele levanta um dos seus servos para tentar nos destruir. Nós precisamos, mais do que nunca, estarmos preparados. O sinônimo de preparado que a Bíblia nos dá é vigilantes com a nossa vida. Em Lucas capítulo de número 21, versículo de número 36. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que seja havidos por dignos de enviar todas essas coisas, que hão de acontecer de estar em pé diante do Filho do Homem. Olha só, vigiai, pois, em todo o tempo. Ou, vamos trocar, estáis preparados em todo o tempo. Não leve a sua vida como improviso. Seja uma pessoa de constante oração. Prepara o seu campo espiritual. Seja uma pessoa de leitura da Bíblia Sagrada, para quando alguém indagar você acerca das Escrituras Sagradas, você esteja pronto para responder. Estáis preparados para pregar a palavra de Deus. Estáis preparados para fazer a obra do Senhor, para fazer a vontade de Deus, porque Deus, Ele merece, meus amados irmãos, toda a honra, toda a glória, toda a nossa ordem, toda a nossa dedicação a Ele. Eu não sei se o Ezequiel lembra disso. Uma vez a gente conversando, já tem um tempo atrás, Ezequiel me falou algo que eu fiquei comovido, direto um irmão ou outro fala algo que me toca. Eu sempre ouço a voz de Deus. E ele diz assim: olha, antes de cantar o hino, eu jejuo, eu oro, eu dedico a Deus antes. Eu fiquei comovido, eu falei assim: rapaz, isso é uma adoração, isso é uma coisa maravilhosa. E nós precisamos, meus amados irmãos, intensificar nossa adoração para o nosso Deus, intensificar a nossa devoção para o nosso Deus, porque até mesmo Jesus, Ele preparou. Aleluia. E Jesus, o mesmo Jesus que preparou antes para a Páscoa, é o mesmo Jesus que a Bíblia diz que está preparando lugar para nós lá nas nações celestiais. Nós temos um Deus que preza pela ordem, um Deus que preza para um obreiro bem estruturado, para um obreiro bem preparado para a casa do Senhor. Meus amados irmãos, já estamos no fim, mas eu não posso deixar de mencionar sobre a Páscoa, sobre algumas coisas que eles tentam deturpar
a Páscoa do Senhor. A Páscoa ela foi substituída. O Cordeiro já cumpriu sua missão, que é Jesus. Ele foi morto pelos nossos pecados. E logo após a Páscoa, o Senhor instituiu a ceia. Eu acho que dá tempo. Alguém lê para mim em Hebreus, capítulo de número 8, versículo 13. A missionária, a irmã Rosângela, Hebreus 8:13, a minha esposa, Hebreus 9:15, e o pastor Clark, Jeremias 31. Hebreus 8:13, dizendo novo concerto, envelheceu o primeiro. Ora, o que foi tornado velho, e se envelhece, perto está de acabar. Ok, agora minha esposa vai ler Hebreus 9:15 e logo após, minha esposa, o pastor Clark, Jeremias 31. E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo dos primeiros testamentos, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Pastor Clark. Eis que dias vem, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova à casa de Israel e com a casa de Judá. Glória a Deus. Então, Aleluia. sabemos, a partir desses textos, que nós estamos em uma nova aliança com Jesus Cristo e a nossa tradição mudou. Hoje nós celebramos a ceia do Senhor e os judeus celebravam a Páscoa, mas há uma deturpação, os irmãos sabem. A pasta com chocolate. Pois é. Eram três coisas, ou duas coisas ali. Era o pão sem fermento, porque o fermento, ele representa o pecado, então o pão teria que ser sem fermento, era o chamado pão asmo, e o animal era o cordeiro, esse cordeiro que aponta para o Senhor Jesus. E da onde eles tiraram o tal do coelho? Porque a Páscoa é comemorada, mas o animal que está ali não é um cordeiro. Se eu enxergo bem, aquilo ali é um coelho. É um coelho. O Senhor já botar uma das orelhas. E por quê? Já começa o coelho meio estranho, que o coelho não dá ovo. Pois é. Olha aí. Eu sou menor galo. Não é nenhuma deturpação da Bíblia, mas também uma deturpação da natureza, né? Coelho não dá ovo. Mas a revista, ela aponta para um certo lugar. O coelho, ele era um animal símbolo da fertilidade, porque o coelho, Misericórdia. ele gera muito, né? Então o coelho era o símbolo da fertilidade, ali no norte da Europa. E essa fertilidade, esse símbolo, apontava para um Deus, que é a deusa Eóstre, que era a deusa da fertilidade ali no norte da Europa, ali na região da Alemanha e os países escandinavos que existem ali. Os irmãos, eu sei que os irmãos já estudaram a história da igreja e sabem que os cristãos, quando eles chegavam a um determinado lugar, haviam povos pagãos. E esses cristãos, até Paulo, ele faz isso, né? Chega ali em Atenas, tem muitos deuses. Com o passar do tempo, depois da era dos pais da igreja, a igreja ela tenta camuflar ou abafar esses paganismos. Então ela começa a aceitar certos tipos de coisa para que as pessoas
orientação em outras religiões pagãs. E algumas estátuas que eram referentes a deuses que haviam ali, para que as pessoas não se desfazessem das estátuas, eles tiravam o nome dos deuses e colocavam o nome de santos. Ah, essa estátua aqui vai mudar São Pedro, para que aquele povo idólatra permanecesse. E isso começa o desvio da igreja cristã. E eles, em uma desses desvios, porque a Páscoa é judaica, é bíblica, não tem nada a ver com Deus nórdico. Mas para quê? Introduzir-se? Vamos pegar um coelho agora. Vamos colocar um coelho. Para quê? Para atrair pessoas. Então, diversas pessoas foram atraídas por isso. E a segunda coisa que aparece aqui na revista, e quem levou esse tal do coelho para as Américas foram os alemães que viajavam para lá, e introduziu o coelho como parte da comemoração da Páscoa. E o que acontece? Estava havendo ali no século XVIII a Revolução Industrial. E agora as coisas elas passam a ser vendidas em massa, a fabricação de coisas em massas. Dentro dessa fabricação, eles começam a resgatar algumas histórias antigas. Por exemplo, por que existe um ovo na Páscoa? Também é uma coisa pagã, porque o ovo representa o quê? O novo nascimento. O nascimento da primavera, que se comemorava lá nos países nórdicos. E o ovo representava esse novo nascimento. Se representa o novo nascimento, não, vamos introduzir o cristianismo, que pode tudo, Introduzido para o cristianismo. O chocolate também é um produto que vende muito, é muito gostoso. E aproveitando que a maior parte da população é cristã, por que não fazer o ovo de Páscoa, o ovo de chocolate? Então isso foi introduzindo, Temos bases pagãs, bases industriais, comércio, bases financeiras, para tentar desvirtuar aquilo que é tão importante, que é a liturgia, é a forma de adoração a Deus. É por isso que hoje, meus amados irmãos, existe aquelas igrejas que defendem o culto, o verdadeiro culto ao Senhor. Até mesmo alguns hinos que vemos por aí são hinos engrandecendo um homem, falando apenas do homem. A nossa adoração é somente em Cristo. Eu sei que nós, quando fazemos o culto não pode ser monótono, falando que nem um robô. Nós temos que cultuar a Deus com alegria. A Bíblia nos ensina a cultuar. Cultue ao Senhor com palmas, com alegria, celebrar ao Senhor. Esse é o verdadeiro culto. Mas nós jamais podemos, para que a igreja enche, a fazer, atrair coisas pagãs para o meio do culto. Só fica beneficiando. Como muitos fazem por aí. Uma vez eu fui numa igreja. Tem ninguém que a gente já está habilidade só ganhar 10. Pois é. Uma vez eu fui numa igreja que eu achei que era uma danceteria. Eu lembro que me convidaram para ir para a igreja. Um grupo de pessoas falaram assim: olha, vamos lá fazer uma visita lá na minha igreja. Aí eu falei assim: vamos, glória a Deus. Aí nós combinamos assim: ó, eu vou visitar a sua igreja e você visita a minha. Tudo bem. E eles sabiam como é que eu era. Eu era bem, eu não digo antiquado, mas eu gostava de um culto assim, mais espiritual. Que Deus fosse o centro de
todas as coisas. E gosto disso até hoje. Mas eles me convidaram. Aí eu chego na igreja e falo assim, rapaz, eu quero adorar. Eu vou sentar na frente. Eu não admito sentar atrás, não. Eu quero sentar na frente. Aí eu fui chegando na igreja assim, já fui indo, procurando os bancos da frente e falei assim, não, vou adorar. E sentei, nos primeiros bancos. Quando eu sento, a luz liga. Aí eu olho para o lado e falo assim, meu Deus, nem tá chovendo. O que está acontecendo? Será que acabou a luz? Caiu um poste? Não. Aí eu fui perceber que tinha uma bola assim, ó. Aí a bola começou a refletir várias luzes lá. Aí eu pensei, ué, o que está acontecendo? Será que eu entrei no lugar errado? Aí a pessoa que estava do meu lado falou assim, chegou a hora da dança. Eu falei, tá bom. De repente, irmãos, entra um grupo de meninas fazendo coreografia. Naquela época estava na moda a música Creu. Não sei se alguém conhece a música Creu. Nem queira saber. Mas eles mudaram. Tiraram o Creu e colocaram o céu. Mas a dança era a mesma. A melodia, não sei se pode chamar isso de melodia, né? Era mesmo, e começaram a dançar céu, dentro da igreja. Irmão, eu passei mal. Eu falei assim, rapaz, não acredito que eu estou aqui. Eu estava no banco da frente, eu fui para a porta da igreja. Aí o pessoal percebeu que eu estava meio assim, constrangido. Estava no bairro longe de casa, tinha ido de carona. Aí falou assim, é diferente, né? Eu falei assim, não, eu estou passando mal. Quero ir para casa. Irmãos, nós não precisamos disso. O centro sempre precisa ser Jesus. O foco da nossa liturgia é o Senhor Deus. Nós não precisamos de coisas como essa. Hoje existe igreja para cada perfil pecaminoso. Cada perfil. Se brincar, existe a igreja dos cachaceiros, a igreja dos drogados, a igreja dos traficantes. E os outros não podem falar, não. Se falar. O senhor já não faz o. Pois é, né? Se falar. Pois é, não pode falar. Então nós precisamos colocar Deus como centro das nossas vidas, adorar a Deus, dar um perfeito louvor a Deus. E o nosso louvor não atrai, não é para atrair pessoas, é para atrair a atenção de Deus para nós. E se vir as pessoas, isso é a atenção de Deus, sim. Nenhum ser humano tem o poder de converter ninguém, a não ser o Espírito Santo de Deus, que converte o homem de todo pecado. E o homem de todo pecado. Amém, meus irmãos? Vamos ficar de pé.